Obrigada pela presença. 2 Crônicas 16, 9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Na minha adolescência, tinha uma mulher que eu admirava muito, que eu achava ela assim, tão maravilhosa. Eu achava ela linda, achava ela sábia demais. E aí um dia ela me deu um cartãozinho com esse versículo. E como eu considerava ela muito, ela uma pessoa importante, esse versículo marcou toda a minha vida depois que eu recebi ele. Quando eu li a primeira vez, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Isso marcou. Eu falei, gente, eu nem sabia que tinha esse versículo na Bíblia, que coisa linda. A primeira coisa que eu achei quando eu li esse versículo foi lindo. Achei lindo. Mas foi tão importante eu receber esse cartãozinho na minha adolescência, porque esse versículo marcou minha vida. Então, toda vez que eu estava em momentos difíceis, toda vez que eu me encontrava em situações dolorosas, como eu tinha decorado esse versículo, eu falava esse versículo. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E nós vemos esse versículo ser verdade na sua essência quando nós olhamos para Davi. Davi, ele não era considerado uma pessoa importante, não era considerado alguém relevante, porque quem era escolhido para cuidar de ovelhas numa família, geralmente era o menor servo da casa. Agora você imagina, Davi, ele era o filho caçula. Então ele executava uma tarefa que o menor servo da casa deveria estar fazendo. Ou seja, ele era considerado menos importante do que o menor servo da casa, porque ele que cuidava das ovelhas. Mas Davi fazia aquilo com excelência. Ele cuidava, ele dava a vida dele pelas ovelhas. Ele mesmo disse, olha, eu já matei um leão, eu já matei um urso. O que você tem na mão hoje? Você dá a sua vida para cuidar, para zelar, para proteger o que você tem nas mãos? Sabe, Davi não tinha a consideração dos irmãos, não tinha a consideração do pai, acho que nem tinha mãe, não tinha registros, né? A única vez que eu acho que Davi fala sobre a mãe dele é quando ele diz assim, em pecado me concebeu minha mãe. Acho que é a única vez que eu vi Davi falando sobre a mãe dele. A impressão que dá, né, que não era uma mulher assim muito respeitada. Mas Davi, ele dava a vida para cuidar, para fazer bem feito o que estava na mão dele para fazer. E Deus, passando os olhos na terra, não enxergou uma liderança melhor do que a de Davi. E tem muitas pessoas que falam assim, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E esse dia eu estava vendo o pastor Marcos Botelho falar que não é que Davi tinha um coração perfeito, que tinha um coração assim, te fazia algo de relevante, muito importante, para que o coração dele fosse segundo o de Deus. Na verdade, Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. Porque quando Saul foi escolhido rei, a Bíblia diz que foi segundo o coração do povo. Saul foi escolhido rei segundo o coração do povo. Não foi escolha de Deus. O povo é que estava exigindo um rei. Então, não foi segundo o coração de Deus a escolha de Saul como rei. Foi segundo o coração do povo. Mas Davi foi segundo o coração de Deus. Foi escolha do coração de Deus. E olhando para a sua vida agora, você tem cuidado com excelência, tem se dedicado com o que você tem nas mãos? Porque às vezes você está querendo muitas coisas. Você está querendo governo, você está querendo liderança, você está querendo prosperar. Mas você não cuida do que você tem.
Tem muitas pessoas que sonham em ter uma casa, sonham em ter um apartamento, mas nem limpa, nem cuida do que tem hoje. É uma bagunça, é um lixo. Não zela, não tem zelo, não tem cuidado. Sabe, Davi, Deus estava passando os olhos sobre a terra e olhou em Davi e viu em Davi alguém que tinha o coração puro, alguém que tinha um coração não perfeito, mas tem pecados, imperfeição, mas alguém que buscava fazer com excelência o que tinha nas mãos para fazer. Gideão também não era alguém considerado relevante, não era alguém considerado importante, mas Gideão, Deus olhou para Gideão e viu que ele cuidava, que ele protegia, que ele dava a vida dele para cuidar do que ele tinha nas mãos. Ele se escondia, para proteger o alimento da família. Então Deus está passando os olhos hoje sobre a terra. E Ele está querendo revelar a força, está querendo fortalecer aquele cujo coração é totalmente dele. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus e dar todo o nosso coração para Ele. Às vezes nós estamos querendo que Deus nos dê coisas, mas nós não estamos dando nada para Deus. Ah, Fernanda, não tem nada para dar para Deus, não, assim. Não tem muita coisa para dar para Deus. Deus só quer que você volte o seu coração para Ele. Que a motivação do seu coração para fazer as coisas seja ser grato pelo que você tem nas mãos. Fazer bem feito o que você tem nas mãos. Sabe, lá em Oséias, no capítulo 13, no versículo 6, no versículo 12, fala assim: eu os encontrei no deserto. Vocês estavam passando fome no deserto. Eu os encontrei no deserto, alimentei vocês, cuidei de vocês. E depois vocês ficaram orgulhosos e esqueceram de mim. Ela está dizendo assim: quando eu os alimentei, eles ficaram satisfeitos, ficaram orgulhosos, então se esqueceram de mim. Muitas vezes, quando nós recebemos as coisas de Deus e na hora a gente vê que foi milagre, que foi uma bênção, nós ficamos felizes e tal, mas passou um tempo, nosso coração se enche de orgulho, a gente se acostuma com aquilo e acaba que a gente fala: eu conquistei porque eu estudei muito, eu consegui. Quando você passou nesse concurso, você dedicou toda a glória para Deus. Deus me abençoou, isso foi um milagre, eu passei no concurso. Mas passando o tempo, você se acostuma. Você se acostuma e começa a desleixar a sua entrega para Deus. Você já começa a achar assim: não, se eu não tivesse estudado, Deus não tinha me ajudado. É porque eu também estudei. É porque eu não sei o que, não sei o que. Sendo que todas as vezes que aconteceu um milagre na sua vida, é porque tudo que você fez não era suficiente. Precisou de Deus agir, precisou de Deus entrar com a atuação dele. E às vezes nós esquecemos de Deus. Muitas vezes você ficou muito feliz quando você recebeu o que você tem nas mãos hoje. Mas passou tempo, você para de cuidar, você para de proteger, você para. E aí você fica querendo mais. E Deus só vai revelar os próximos passos se você fizer direito o que você está fazendo. Se for grato, for administrar bem as coisas que estão nas suas mãos. Porque os olhos do Senhor, eles estão fixos, estão passando por sobre a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nós paramos de ler a Bíblia, nós paramos de ter momentos a sós com Deus, porque, afinal de contas, nós não estamos precisando tanto. Sendo que a palavra de Deus não é para você visitá-la só quando você precisa. É para você, cada dia mais, buscar aperfeiçoamento. Por que você olha no espelho? Você olha no espelho para ver se tá bem, né? Se tá bonito, se o cabelo tá penteado, se a maquiagem tá bem feita. Teve um tempo na minha vida que eu tive uma depressão muito forte. Foram 7 meses de muita luta. Em nenhum momento eu me olhava no espelho, eu não tinha coragem de olhar no espelho. Eu até, para me ver no espelho, eu não queria. Então, eu lembro que depois de muitos meses, quando eu fui olhar no espelho, minha sobrancelha estava por fazer, o busto estava por fazer. Porque eu não queria me olhar no espelho. E sabe,
Quando você não lê a Bíblia, quando você não gasta tempo na presença do Senhor, você não se limpa, você não se purifica, você não vê os erros, porque quando o espelho revela os nossos erros, o espelho revela onde você precisa limpar sua sobrancelha, seu buço, onde você precisa ajeitar o cabelo. E a Bíblia é como um espelho. E a Bíblia diz lá em Tiago 1:23, no 22 fala assim, olha, vocês precisam ser praticantes, não apenas ouvintes. Porque se vocês forem apenas ouvintes da palavra, não forem praticantes, vocês vão enganar a si mesmos. E no versículo 23 de Tiago 1 fala assim, 23 e 24. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar a si mesmo, sai e esquece da sua aparência. Porque quem revela o que nós precisamos mudar, quem revela os nossos pecados, quem revela a beleza de Cristo em nós é a palavra de Deus, é a Bíblia. Se você faz tempo que não olha no espelho, dá uma olhadinha, tem muita coisa que precisa ser feita no seu rosto, no seu corpo. Tem pessoas que ficam aqui tudo pretinho, tudo preto, precisando limpar, fazer uma limpeza de pele, mas não se vê, não se olha no espelho. A casa às vezes tudo escuro, não ilumina a casa para poder ver que precisa fazer a limpeza no rosto, no corpo. Porque o espelho revela as impurezas que precisam ser limpas no seu rosto. O espelho revela onde é que precisa de mais cuidado, de higiene. Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus revela a beleza de Cristo em nós. Mas para que a beleza de Cristo seja vista em nós, é necessário que nós nos limpemos, que nós nos tornemos saudáveis, nos tornemos vaidosos nele. Mas por que é que nós olhamos a palavra de Deus e logo saímos, não colocamos em prática, não gastamos tempo? Porque nós estamos cheios de nós mesmos, estamos satisfeitos com o que nós temos. E quanto mais tempo você gastar lendo a Bíblia, mais a Bíblia será como um espelho, revelará as coisas que você precisa mudar, as coisas que você precisa se limpar na sua vida, as coisas que você precisa de ter o seu entendimento transformado, porque a Bíblia ela é como um espelho. Então não leia a Bíblia só como um ritual, só com um check na sua lista de hoje. Gasta tempo neste espelho, tem impurezas em você precisando ser limpo. Tem verdades que você precisa tornar práticas na sua vida. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você hoje é que os olhos do Senhor estão sobre você. E se você está sem forças, se você está exausto, se você está cansado, você precisa conhecer mais o Deus que você diz que crê. Você precisa gastar tempo olhando para a palavra de Deus, porque ela é o espelho que vai revelar suas imperfeições, onde você precisa mudar. Porque você às vezes está ancorado em bênçãos que Deus derramou na sua vida há muito tempo. Só que Deus tem coisas novas para você. Tem emoções novas para você viver. E às vezes você fala assim, não, mas Fernanda, eu estou satisfeita, não tenho muita ambição na vida. Eu vou dizer para você, Deus é um Deus de movimento. É um Deus de movimento. Você pode ver na natureza todos os animais que existem, eles estão sempre em movimento. Você não pode ficar satisfeito com o que você está agora na sua mão e ficar assim, eu não tenho muita ilusão, não tenho muita vaidade. Sabe, eu não sou muito de ficar me olhando no espelho. Mas é o espelho que vai revelar para você onde você precisa mudar, o que você precisa limpar, o que você precisa fazer para se tornar uma pessoa saudável nele. Mas você precisa ter o coração voltado para Ele. Porque Ele quer se mostrar forte. E isso que você está querendo que mude, que seja transformado, que você tem tentado mudar seu cônjuge, você tem tentado mudar seus filhos, você tem tentado mudar tantas pessoas. E Deus está olhando para a terra e olhando para o seu coração e dizendo, eu quero mudar você, eu quero transformar você. O seu cônjuge eu vou transformar quando ele quiser ser transformado. Seu filho vai ser transformado quando ele quiser ser transformado. Porque tudo é uma questão de escolha.
E se você está nessa live hoje, entenda, Deus quer mudar o seu entendimento em alguma área da sua vida. Então volte o seu coração para Deus. Tenha o seu coração totalmente voltado para Deus. E mergulhe na palavra de Deus. Mergulhe na Bíblia. A Bíblia vai trazer para você um espelho. Toda vez que você lê a Bíblia, veja como um espelho. Às vezes você lê a Bíblia e fala assim, vou mandar esse versículo aqui para fulano de tal. Esse versículo aqui tem, essa pessoa está precisando ler esse versículo aqui. Antes de você mandar para a pessoa fulano de tal, olha para esse versículo que você achou tão legal para mandar para a pessoa. Olha para esse versículo como se fosse um espelho. O que esse texto quer revelar para mim? E cuide com excelência. Trate com excelência, com amor e bem feito o que está na sua mão para fazer. Davi e Gideão dariam as suas vidas para proteger e para cuidar do que eles tinham nas mãos. Não tinham fama, não tinham valor diante das pessoas, mas Deus os escolheu para liderar, para prosperar, para trazer vitória para um povo e para ser vitorioso. Às vezes você está de olho nas vitórias, querendo ter vitórias, querendo prosperar, querendo até liderar, mas você não administra o que está na sua mão, o que está para você administrar. E você só vai ter o seu coração totalmente voltado para Deus se você ler a Bíblia. Porque a Bíblia é como um espelho. É ela que vai revelar em você quais são os próximos passos que você precisa para se tornar como imagem e semelhança daquele que te criou. Quanto mais parecido com Jesus você estiver, mais limpo você vai estar. E mais útil para o reino e para a vida das pessoas você vai ser. Ah, não, Fernanda, mas se eu der conta da minha vida já tá bom demais, não quero dar conta da vida dos outros, não. Quando você tá cheio da presença de Deus, você não aguenta segurar só para você. A presença dele transborda, porque Deus sempre vai olhar para você e vai derramar bênção sobre você. E quando a gente está cheio, a gente quer repartir, a gente quer dividir. Então, em nome de Jesus, obrigada, Adrianinha. A Ceissa está dizendo, não há uma única vez que Deus fala para mim. Obrigada, Ceissa, que bom. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada, Adrianinha. Então é isso. Guarde esse texto, decore esse versículo. Os olhos do Senhor estão passando sobre a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Alguém cujo coração é totalmente do Senhor não é arrogante, não é orgulhoso. Sabe que tudo que está nas suas mãos hoje foi o Pai que colocou, então eu vou cuidar. Eu não vou me esquecer quem deu para mim, quem colocou na minha mão. Eu não tenho muito valor, não tenho muita relevância, mas Ele escolheu a mim para derramar o que Ele derramou hoje, então eu vou cuidar. Eu vou dar o melhor, o meu excelente. Deus vai... A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, diante das pessoas, o que está na sua mão pode ser pouco, mas aquele que é fiel no pouco, Deus colocará sobre o muito. Então, em nome de Jesus, sabe? Volte seu coração para Deus. Não faça como o povo de Israel lá em Oséias, que Deus estava bem triste com o povo, dizendo, olha, quando eu os alimentei, eles ficavam satisfeitos, é milagre, olha que Deus poderoso. Mas ficaram orgulhosos e então se esqueceram de mim. Não justifique os milagres passados na sua vida como algo, consequência de um esforço seu. Faça memoriais para você lembrar de que se não fosse Deus, você não estaria aqui nessa live assistindo hoje. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Deus usa pessoas improváveis, que não têm nenhuma fama, para revelar o poder dele no mundo, na terra. E ele está passando os olhos sobre a terra para mostrar para você a força que ele tem para mudar o entendimento das pessoas e trazer vida em abundância, aquela que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, aqui está na tua presença os meus irmãos. Obrigada porque o Senhor é bom e o Senhor fala conosco. Mesmo nós sendo imperfeitos, mesmo nós, quantas vezes nos esquecemos de estar na tua presença, de ler a tua palavra, de nos olhar como num espelho, para nos tornarmos cada vez mais puros, mais limpos diante do Senhor. Temos vivido a nossa vida com total desconexão da tua presença.
Nos perdoe, Pai. Nos aceite de volta. O nosso coração é seu, a nossa vida é sua. Traga aos meus irmãos libertação nessa manhã. Que em nome de Jesus eles possam olhar para a vida deles, para o coração deles e entender que a mudança que eles desejam no mundo começa neles, começa em nós. Então, em nome de Jesus, que a tua graça, através do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da graça, seja derramada em nossos corações e nos faça dar valor em tudo que temos agora nas mãos. Porque o Senhor é quem multiplica, o Senhor é quem faz o milagre que a gente busca e que a gente espera. Não é pela nossa força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo do Senhor em nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo ou enfermidade de alma. Seja liberto agora, seja curado em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Um beijo também para todos do Facebook e do YouTube. Obrigada por me acompanharem. Que Deus abençoe o dia de vocês e a vida de vocês. Tchau, tchau. E até amanhã, 6h30.